Bom dia! Está começando mais um encontro sustentável aqui da Escola Estadual José Soares de Araújo e hoje nós iremos receber uma pessoa que dispensa qualquer tipo de apresentação, que além de ser uma ótima professora de matemática, exerce o papel de agricultora. Então pode entrar aqui, dona Cíntia, vem pra cá. Nossa, quanta honra! Bom dia, meninos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá? E, dona Cíntia, o que significa sustentabilidade para a senhora? Bom, pessoal, antes de tudo, né, quero agradecer o convite e obrigado pelos elogios da boa professora, né? A gente faz aquilo que pode, o que não pode também, né? Então, mas é tudo em prol do conhecimento de vocês. Bom, sou também agricultora, né? A gente tem uma propriedade, eu moro na zona rural e lá a gente tem esse compromisso com a sustentabilidade, que é a nossa preocupação em tratar bem a natureza e preservá-la para as gerações que vêm aí, os meus netos, né? E então as futuras gerações, que eu acho que começa pequenininho e aí isso vai tomando um dimensionamento muito grande. Eu quero dizer assim, lá no meu local, a minha propriedade, a propriedade do meu vizinho, o outro vizinho. Então a gente faz uma comunidade. Então a gente começa no local para a gente ter esse entorno, né? O que é pequeno fica grande. Então o comprometimento com todos. Tudo em prol da natureza, gente. Isso. A senhora adota práticas de sustentabilidade no seu dia a dia? Eu adoto. Quais? Apesar de morar no sítio, por exemplo, o lixo reciclável, a gente tem o hábito de estar separando ele e dar a destinação correta. Então, garrafinhas, sacolinhas, então a gente sempre tem um lugarzinho separado do restante do lixo. Outra prática quando a gente roça o gramado, tudo, então a gente não põe fogo naquele material que vai ficar seco, a gente coloca nas plantinhas, então ela vai servir como adubação para as plantinhas também. Essa é algumas. E nós temos um projeto de uma energia renovável, então com aquelas placas de energia para geração. Então nós temos esse comprometimento, sim. Acha que a população em geral está preocupada com a sustentabilidade? Não, nem todos, infelizmente. Lá em Santo Antônio da Alegria, que é a minha cidade natal, e aqui também em Tambogi, começamos com o projeto da coleta seletiva lá no município. E assim, tem épocas que vai que é uma beleza, mas tem época que o pessoal desanda. Então eles misturam todos os tipos de lixo junto com o orgânico, o reciclável. Então não tem esse comprometimento mesmo. Às vezes a gente vai lá numa ação, planta umas arvinhas, umas mudas em torno das nascentes e sempre vai lá, né, umas pessoas que não têm essa consciência e arrancam, quebram. Então é muito triste isso, essa depredação. O que a senhora acha que poderia ser feito para melhorar isso? A gente começa tudo na escola, né? Na escola e em casa. Os meus filhos, por exemplo, seguem o meu exemplo. Então, eu tenho filhos que moram fora e eles também têm lá suas sacolinhas para os lixos separados, né? Por exemplo, o uso da energia elétrica. Se eu não estou no ambiente, por que eu vou deixar a luz acesa? Se eu vou tomar banho, eu quase não me sujei, eu vou tomar um banho para me refrescar, por que eu tenho que ficar ali no banheiro meia hora, né? Então, eu acho que a escola ensina isso, esse trabalho que vocês estão fazendo é uma fonte de divulgação. E outra, a gente, por mais que não exerça, todo mundo tem a consciência, principalmente a hora que falta. Aí a hora que falta a gente lembra, né? Nossa, eu poderia ter diminuído meu tempo de banho. Então, essa é a minha opinião. Que conselho a senhora daria para quem quer viver de forma mais sustentável? Ser natureba. Não, tô brincando. Olha, pensar não só nele e pensar numa comunidade como um todo. Porque hoje você, por exemplo, é uma moça, uma adolescente, amanhã você é mãe. Então você não tem que pensar no momento que você está agora, você tem que pensar nas futuras gerações. Então, por exemplo, eu penso nos meus netos. Eu quero que ele respire um ar puro, eu quero que ele tenha água em abundância. E se a gente não começar isso hoje e não praticar o que a gente já sabe, mas a gente não pratica por preguiça ou por comodismo, aí a gente vai acabar colocando em risco aí
esse ambiente saudável, né, para essas futuras gerações e para as empresas, para a sociedade de uma forma geral, a parte cultural, que tudo isso trabalha a sustentabilidade. Então não é só natureza, meio ambiente, é a parte cultural, é a parte social, são essas empresas que estão surgindo, é o compromisso de todo mundo. É um elo, então ela não trabalha sozinha, tem todas as outras pecinhas para encaixar no quebra-cabeça. Como a senhora lida com o uso de agrotóxicos em sua produção agrícola e que alternativas sustentáveis você considera viáveis? Misericórdia, hein? Tá bom, vamos lá. Agora, vamos mudar a página. Olha, a gente sabe que para produzir alimento para esse tanto de pessoas, né, que a gente tem hoje no globo, só a agricultura orgânica não dá conta. Então, acaba tendo sim que usar agrotóxico. Mas ele deve ser usado de uma forma consciente, somente quando for necessário. Porque a gente vê ainda hoje muitos produtores que usam lá um defensivo preventivamente. Só que o defensivo que ele usa, ele só vai ter efeito se tiver a causa lá. Então, ele acaba assim colocando um veneno no ambiente sem necessidade. Nós temos sim alternativa. Tem, por exemplo, o controle biológico. Hoje a cultura da cana tem uma vespinha que ela substitui o uso do agrotóxico que mataria a broca. Um exemplo, na lavoura de café, que é o nosso dia a dia aqui. Nós também temos insetos na natureza que fazem esse tipo de controle biológico na lavoura para nós, sem precisar usar o agrotóxico. E para quem usa e quando for necessário usar, tem que respeitar o período de carência. E as pessoas não respeitam o período de carência. Por exemplo, uma lavoura de tomate, tem que se aplicar um agrotóxico, o tomate, a batata, a gente sabe que o prazo é pequeno entre um agrotóxico e outro, senão não consegue se produzir um produto de boa qualidade. Porém, não é respeitado o período de carência. Então, tem produto que você tem que aplicar agora e depois daí 30 dias. 30 dias para você poder entrar na lavoura, para você colher. Às vezes o produtor aplica hoje, daqui 10 dias, 12 dias, ele está colhendo, né? Então, tem toda essa parte também aí econômica, né? Então, teu produto está lá e eu tenho que vender e eu preciso do dinheiro e então eu não vou respeitar. E às vezes ele não come porque ele sabe, mas um filho dele come, um parente come e aí depois causa os problemas da saúde, né? Então, o agrotóxico é um fator assim, muito delicado e a gente não pode generalizar, porque tem aqueles que fazem certinho e tem aqueles que não respeitam, mas tem a consciência de que não está respeitando. A senhora acredita que o uso de agrotóxicos é responsável necessário na agricultura moderna ou ele poderia ser praticamente eliminado com práticas sustentáveis? Por quê? Então, não, eliminado 100% não, porque a gente precisa dele. A gente tem dentro dos agrotóxicos, por exemplo, os herbicidas. A gente precisa manter uma lavoura limpa e apesar de ter plantio direto, a gente tem opções, mas dependendo o tamanho da lavoura, do plantio, a gente não consegue fazer só com isso. Então, a gente acaba precisando sim do uso de agrotóxicos. Um inseticida, um fungicida. Como que você vai tratar, por exemplo, uma lavoura lá no centro-oeste da Bahia, que é um campo imenso, só com produto biológico? A gente não consegue. Então, tudo isso tem um meio termo e tem o bom senso. É fazer o monitoramento e o planejamento. Então, igual a gente planeja as coisas em casa, o produtor é fundamental ele ter o planejamento. Época de aplicação, que produto, vou procurar um produto que seja menos agressivos àquele problema que eu estou tendo instalado no meu campo. Então, isso se resume na palavra planejamento. Obrigado, dona Cíntia, por ter aceito o nosso convite e ter esclarecido nossas dúvidas sobre sustentabilidade na agricultura. E vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado por terem assistido ao nosso programa. E até o próximo Encontro Sustentável. Bom, pessoal, eu agradeço muito vocês, né, de ter me convidado, porque me fez, assim, recordar um pouquinho da minha época de agrônoma, né? Então, não é só a matemática lá na sala de aula, não. Eu fiquei muito feliz, porque eu entendi que vocês, assim, entraram no assunto. E é um assunto bem bacana, não é? Sim. Vocês praticam tudo isso em casa? Não? Ah, não, João, não acredito! Ah, não. E é verdade, gente.
Para a gente ter um futuro bacana, não só para nós, como para aqueles que ainda estão vindo, né? A gente tem que fazer o nosso papel na sociedade, né? E a sustentabilidade, ela envolve tanta coisa, e é um mundo muito mágico. Então a gente fala sempre assim das formas reutilizáveis de energia, de plantio de árvore, de coleta seletiva, mas a gente esquece, por exemplo, quem de vocês vem para a escola de bicicleta? Bicicleta, a gente deixa o carro parado em casa, né? Então, o andar de bicicleta é uma forma sustentável de diminuir o quê? A poluição que sai nos escapamentos dos veículos. Então, não tem esse assim, eu não pratico sustentabilidade. No fundinho, todo mundo tem uma prática sustentável que pratica. Certo? Certo. Então tá bom, tudo bem.